Ó, nós sabemos que, do teorema do confronto, que se uma função é limitada numa vizinhança de P e outra função tem limite zero em P, o produto das duas tem limite em P e o limite é zero. Tá? O teorema do confronto. Agora tem um outro resultado simples que sai assim, ó. Tá? É a seguinte proposição. Proposição bem simples. Seja um P um número real, seja um P um número real, L um número real e FG funções. Tá? Se, ó, você vê bem simples, ó. Se limite de f de x com x tendendo a P é L, ou seja, se a f tem limite em P, e tá, e não existe o limite, tá? O limite de g de x com x tendendo a P, e não existe esse limite, ou seja, a g está um limite em P, então não existe o limite de f mais g de x com x tendendo a P. Não existe limite. É um resultado bem interessante. Como é que eu provo isso, tá? Se a f tem limite em P e a g tem limite em P e a g não tem limite em P, por que a soma não tem limite em P? Por que a soma não tem limite em P? Então, a prova disso aqui. Tá? A prova. Tá? Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, a hipótese é que o limite da f é L e a G não tem limite. Por que a soma não tem limite? Então, suponha que exista M real tal que o M seja o limite da soma com x tendendo a P. Suponha que M seja o limite da soma. Então, daí você vai ter o seguinte, é fácil. Quem vai ser o limite de g de x com x tendendo a P? Isso aqui vai ser o limite com x tendendo a P de quem? De f de x mais g de x menos f de x. Só que isso aqui tem limite. Qual é o limite disso aqui? É m. E a f tem limite. Qual é o limite da f? L. E não menos L, que é o número real. Ou seja, admitindo as hipóteses, se você supor que a soma tem limite, você vai concluir que a G também tem limite.
Mas a hipótese é que a G não tem limite. Então, o que é o quê? O que é um absurdo. Repare, quando eu digo que não existe limite, quer dizer que nem pode ser o número real, nem pode ser mais infinito, nem pode ser menos infinito. Se você supor que esse limite é o quê? É mais infinito, quanto é que vai ser esse limite aqui? Vai ser mais infinito, porque essa tem limite o quê? Tem limite mais infinito, essa limite é um número. Então, a diferença tem limite mais infinito. Se você supor que o limite é menos infinito, você também vai concluir que o limite da G é menos infinito. O que também é um absurdo. Porque supor que não tem limite é supor que não é um número real. Dizer que não tem limite é dizer que nem é um número real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. Então, você vai chegar a um absurdo de qualquer maneira. Então, basta fazer isso aqui. Ou seja, se a F tem limite L, tá certo? E não existe o limite da G, não existe o limite da soma. Tá bom? Esse absurdo. O que é um absurdo? Aí esse absurdo veio de quê? Veio de quê? De supor que a soma tem limite. Logo, a soma não tem limite. Nem pode ser um número real, nem pode ser mais infinito, nem pode ser menos infinito. Estamos entendidos? Estamos. Tá? Pronto. Então, isso aqui, sai daqui, né? F de x mais g de x menos f de x, pronto, acabou. Agora, eu quero, isso aí é para ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo bem interessante. Considere esta função, ó. Seja f de R em R, dada por f de x igual a x2, olha esse exemplo aqui, ó. x2 vezes o seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero. Tá? E como seno zero, se x é igual a zero. Essa função, ela é contínua em toda a reta. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, ó, intervalo menos infinito zero, ela coincide com uma função contínua. Nesse intervalo aqui, ela coincide com uma função contínua. Então, ela é contínua aqui e aqui. Lembrando, olha o resultado. Se duas funções coincidem num intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é. Tá? Entendido? Então tá aí. A F é contínua em toda a reta. E é contínua no zero. Falta no zero. Mas qual é o limite de f de x com x tendendo a zero? Qual é? Quem é? É o limite de x2 vezes seno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Seno de 1 sobre x não tem limite, nós já vimos. Assim como cosseno de 1 sobre x quando x tende a zero. Mas seno é limitada. Multiplicado por uma que tem limite zero, o produto tem limite zero, que é o valor da função no zero. Então, ela só é contínua em toda a reta. Tá certo? Só que ela também é diferenciável em toda a reta, ó. Porque observe, ó. Observe. Então, ó, a função f, ó, observe o seguinte. F é diferenciável. A função f é diferenciável aonde? É diferenciável em R menos o zero. A função f é diferenciável aqui com
com quem é a derivada da f em x? Quem é? Para todo x diferente de zero. Derivada da f em x é o quê? É regra da cadeia. Quanto? Derivada do produto fica 2x vezes o quê? Seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x. Tá? Mais x2 vezes o quê? Derivada do seno de 1 sobre x. Cosseno de 1 sobre x, tá? Vezes a derivada de 1 sobre x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Isso aqui é igual a quê? É 2x vezes o quê? Seno de 1 sobre x, menos cosseno de 1 sobre x. E essa forma é para todo x diferente de zero. Agora, observe uma coisa. Ó. Qual é o limite dessa parcela com x tendendo a zero? Qual é? É zero. Pelo teorema do confronto. Quer dizer, o seu corolário. Porque seno de 1 sobre x é limitada numa vizinhança do zero. Quer dizer, é limitada em todo o R asterisco. Vezes uma função, vezes a função 2x, que tem limite o quê? Que tem limite zero. Então isso aqui tem limite zero. Mas essa daqui não tem limite. Nós já vimos. Seno de 1 sobre x e cosseno de 1 sobre x não tem limite em zero. Não existe o limite disso aqui com x tendendo a zero. Então, conclusão é o seguinte, ó pessoal. Olha, observe o seguinte. A derivada da f para todo x diferente de zero é a derivada, nesse conjunto, é a diferença entre essa função que tem limite no zero e essa função que não tem, é a diferença entre esta função que tem limite no zero, a zero, e essa função que não tem limite no zero. Portanto, por esse resultado aqui, qual é a conclusão? É que daí não existe o quê? O limite de f' de x com x tendendo a zero. Então eu não posso aplicar aquela proposição. Eu não posso aqui chegar e tentar calcular a derivada como limite da derivada. Apesar da f ser contínua no zero. A f é contínua no zero, então ela pode ter derivada. Se ela não fosse contínua no zero, aí eu já concluiria, ó, se ela não fosse contínua no zero, eu já concluiria que ela não teria derivada no zero. Não é o caso, ela é contínua no zero. Só que veja uma coisa, não existe o limite de quê? Da derivada. Tá certo? Por causa disso aqui. Agora, será que ela tem derivada no zero? Vamos ver. Bem, só resta uma opção aí para verificar isso. Qual é? A definição de derivada. Definição de derivada. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. Como não tem o limite da derivada, eu não posso tentar calcular a derivada no zero como limite da derivada, porque a derivada não tem limite no zero. Estamos entendidos? Agora, quem é o limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Será que existe, apesar disso aqui? Será que existe? Vamos ver. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero de... Quem é f de x? Quem é? Com x tendendo a zero? É x2 vezes o seno de 1 sobre x. Menos f de zero. Quanto é f de zero? Zero. Sobre x. Mas esse limite é o quê? É o limite com x tendendo a zero de x vezes o seno de 1 sobre x. E quanto é esse limite?
Zero. Por quê? Porque seno de 1 sobre x é limitada numa vizinhança do zero e x tem limite zero. Portanto, o produto tem limite zero. Daí, f, botei uma vírgula, logo, minúscula, né? F, sem vírgula aqui, f é diferenciável em zero com f' de zero igual a zero. Assim, ou portanto, você tem o seguinte: quem é a derivada da f em x para todo x real? A derivada da f em x é isso aqui, é 2x vezes quem? Seno de 1 sobre x menos o cosseno de quê? De 1 sobre x. Se o x é diferente de zero, e é zero se o x é igual a zero. Ou seja, a função f é uma função diferenciável. Ela tem derivada em cada ponto do seu domínio. Só que você tem uma função que é contínua, a f é contínua, observe bem, a f é uma função contínua. Ela é contínua até no zero. Quem é limite de f de x com x tendendo a zero? Zero, que é f de zero. Então a f é uma função contínua, contínua em todo o seu domínio. Isso é dizer que uma função é contínua. Ela é diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, ou seja, ela é uma função diferenciável. Só que a derivada não é contínua, porque ela não é contínua no zero. Não existe limite de f' de x com x tendendo a zero. Então eu tenho um exemplo aqui de uma função que é diferenciável, mas a derivada não é uma função contínua. Entendeu? Que esse exemplo fique para o futuro. Nós diremos no futuro que essa função f não é uma função de classe C1. Classe CK eu vou definir mais na frente. Tá certo? Então você tem um exemplo de uma função que é diferenciável, mas a derivada não é contínua. Agora, aproveitando o ensejo. Vamos agora às derivadas de ordem superior. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa, se eu esqueci. Tá? Esqueci não. Vamos. Ah, tá certo. Agora observe uma coisa. Vamos recordar. Lembrando, uma coisa que é tratada com certo descuido, tá? Que é a função derivada. Sua derivada é a seguinte: dada uma função